Oi, estudantes! Eu sou o professor Wilson, Geografia do Brasil, Humanidades. Hoje nós vamos falar sobre climogramas, mas o que significa esse gráfico? Primeiro, roda a vinheta! Olá, estudante, tudo bem? Professor Wilson destacando algo bem importante. Brasil é gigante. Aqui, alguns climas que predominam em território do brasileiro. O clima equatorial, o clima semiárido, o clima tropical, o clima subtropical. Temos mais climas. O tropical de altitude, o tropical úmido, o subtropical com verões brandos. Mas se liga só, eu estou passando para vocês aqui 4 climas que são importantes e vamos entender um pouquinho mais então. Primeiro, o que é um climograma? Que gráfico é esse? Se liga. De um lado, o climograma ele vai medir a quantidade de chuva que ocorre durante o ano, de janeiro a dezembro, num certo local. E do outro lado vai ser medido a sua temperatura em graus Celsius. Então vamos entender um pouquinho melhor. Cada gráfico representa a quantidade de chuvas durante o ano e a sua oscilação em temperatura. E aqui eu fiz o clima equatorial, eu fiz o clima semiárido, do clima tropical e do clima subtropical. Então vamos ver algumas características importantes. Predominantemente na região da região norte, ou seja, região equatorial do nosso país, temos 3 climas, tá? O chamado equatorial, o equatorial superúmido e uma parte ao norte de tropical. Mas predominantemente o clima equatorial, absurdamente quente, com pequena oscilação da sua temperatura, eu disse pequena. Média de temperatura anual, 26 graus. Aí você fala, não é tão quente assim? É claro que é, porque é uma predominância de temperatura. E alta pluviosidade, chove muito. Toda essa região aqui, ó, a bacia do Rio Amazonas, alta pluviosidade e o volume sobe. Um dia eu vou explicar o porquê que o Rio Amazonas contém 2 cheias. Isso fica para uma próxima aula. Olhando para cá, norte, absurdamente quente e absurdamente chuvoso. Ó, pequena amplitude térmica. A temperatura pouco oscila durante o ano. Na região central e grande parte da região sudeste predomina o clima tropical. Vejam só, o clima tropical, que é esse daqui, nós temos uma amplitude térmica um pouquinho mais interessante de ser observada. Veja que não é totalmente linha reta. Tem uma pequena oscilação. É o inverno, porque nós estamos, quando eu digo nós, na região sudeste, sul, centro-oeste, totalmente na região da... De verdade não é região, não é verdade, mas sim do hemisfério sul. E aí as chuvas são predominantemente no verão, tá? Principalmente por causa das influências das massas de ar. E assim o centro-oeste e o sudeste contém uma pluviosidade um pouco maior no verão e menor no inverno. Bem menor, ok? E na região sul do nosso país, aí sim você observa, olha, uma grande amplitude térmica. É a ação da massa polar atlântica, que faz com que as temperaturas caiam mais. Só que as chuvas são bem distribuídas, vejam só, chuvas bem distribuídas. E grande amplitude térmica quando comparado aos outros gráficos do nosso país. Aí você está perguntando, ó, você pulou um gráfico? Não, não pulei. Eis aqui, ó, o semiárido. A gente sempre deixa ele para o final. Veja, não chove tão pouco, 700 milímetros ao ano, não é tão pouco. Só que são chuvas irregulares. Chove a cada ano um pouquinho mais um mês, no outro, e por consequência disso, nunca sabemos quando a quantidade de chuva vai cair exatamente. Essas chuvas irregulares é um problema. Só que a gente tem que entender, é uma característica do sertão nordestino. Chuvas irregulares e pequena amplitude térmica, ó, temperatura lá em cima.
bem quente e quase um deserto. Ouviu? Quase. Semi-árido. Esse é o nosso país, com grande quantidade de características e contrastes. Hoje, eu retratei aqui um pouco do nosso país, que nós chamamos de climogramas, espalhados por território brasileiro. Espero que essa aula venha ter esclarecido um pouco mais sobre como é o nosso país ligado ao clima. Qualquer coisa, deixa ali um recadinho que eu respondo para vocês. Até a próxima, estudante!